E por cada hora que passa, uma pessoa morre com cancro digestivo em Portugal. É o cancro que mais mata no país. São 24 pessoas por dia, 11 devido ao cancro coloretal. Os cancros do aparelho digestivo representam 10% da mortalidade portuguesa. O cancro do pâncreas continua a ser o mais mortal, seguido do fígado, esófago, estômago, cólon e reto. Hoje é Dia Mundial do Cancro Digestivo. É nosso convidado o professor Dr. José Cotter, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Sr. Professor, muito bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença. É um número assustador. Quando acabar este programa, 3 pessoas terão morrido em Portugal, vítimas de cancro digestivo. Continua a ser um problema difícil de diagnosticar? Muito mais difícil do que diagnosticar é a dificuldade em tratar, porque efetivamente estes números traduzem a incapacidade ou as dificuldades que os médicos têm no tratamento destas situações. E por isso o grande investimento tem de ser exatamente no diagnóstico precoce e na prevenção. E se alguns destes cancros digestivos são difíceis de prevenir, é contudo possível detectá-los precocemente porque sabemos identificar os doentes que têm fatores de risco. É, por exemplo, o caso do cancro do fígado, em que sabemos que há um risco maior em doentes que têm hepatites víricas, ou, por exemplo, na obesidade mórbida, em que aumenta o risco 4,5 vezes de aparecer um cancro do fígado, ou, por exemplo, no cancro do pâncreas, em que sabemos que se houver história familiar, nomeadamente de pais ou irmãos que tenham tido essa doença, o cidadão tem 3 vezes mais risco também de desenvolver essa doença. Agora, há outras situações em que é absolutamente possível prevenir o cancro. E esse é o exemplo do cólon e reto, que tem uns números verdadeiramente assustadores. Nós sabemos que em Portugal morrem 4 a 5 mil doentes por ano resultante de cancro do intestino, e esse cancro, se atempadamente os exames forem feitos, nomeadamente... Mas é preciso fazer esses exames, não é? É preciso fazer esses exames. Os portugueses têm de estar atentos aos sinais do corpo. Mesmo em pessoas sem qualquer sinal. Esse é que é o alerta. A partir dos 50 anos, as pessoas devem fazer um rastreio do cancro do intestino. Isso é consensual. De que forma devem fazer o rastreio? Bom, todos sabemos que a forma mais eficaz é a colonoscopia, porque permite identificar a lesão pré-maligna. Não estamos a falar de um cancro precoce, estamos a falar de uma lesão ainda não maligna, que são os pólipos, que no decorrer de uma colonoscopia se podem retirar, interrompendo a história natural da doença e, portanto, impedindo que se venha a instalar esse cancro. Ora, o que é preciso é que não haja uma enorme pressão para que não sejam efetuados exames. Isso existe atualmente? Isso existe. Quer queiramos, quer não, a nível da medicina geral e familiar, neste momento existe uma enorme pressão para que não haja gastos, para atingir determinados objetivos que passam pela poupança. Ora, a saúde não se compadece com isso. Alguém muito importante neste país dizia que há mais vida para além do déficit. E aqui é mesmo de vidas que nós estamos a falar. E, portanto, não é possível hoje tentar fazer uma medicina de presunção, como se fazia há 30 ou 40 anos atrás, porque a medicina hoje é demonstrativa. Os próprios cidadãos sabem isso e querem ter os seus exames para saber concretamente se têm alguma doença ou não. E os próprios médicos também têm de ter essa sensibilidade, porque em face da evolução da medicina, hoje existe responsabilidade médico-legal se não for praticada uma medicina de acordo com a legis artis. E essa medicina implica a realização de exames no timing certo, de acordo com as recomendações nacionais e internacionais. E no cancro isso é extraordinariamente importante, porque estamos a falar de doenças com elevadas taxas de mortalidade. E concretamente na questão do cancro do intestino, é talvez o órgão do organismo humano em que mais é compensatório fazer um rastreio eficaz, pelas razões que acabei de falar. A qualidade de vida é absolutamente diferente. Ainda que haja estatísticas que provam que daqui a algum tempo muitas pessoas vão sofrer de cancro em Portugal e no fundo em todo o mundo, é possível ainda assim fazer e ter alguns comportamentos preventivos, concretamente aqui em relação ao cancro digestivo também? Sem dúvida. Do ponto de vista da prevenção primária, é preciso uma sensibilização maior da população, ir eventualmente até às escolas, junto dos jovens, explicar-lhes
que há fatores altamente nocivos e que são transversais a todos estes cancros. O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a alimentação inadequada, portanto, estimular uma alimentação com grande quantidade de fruta, de hortaliças, a sopa portuguesa, que é tão saudável, peixe, azeite, e fugir a esta alimentação de fast food, que é altamente perniciosa, que aumenta o risco, que aumenta a obesidade. Essa questão é essencial. Depois, a questão da prevenção secundária, os tais rastreios, quando são necessários e de acordo com as recomendações. Com isso nós conseguiremos seguramente diminuir a taxa de incidência destes cancros e, em última instância, diminuir a mortalidade. Se não houver uma estratégia, se pelo contrário houver unicamente um objetivo de poupança a curto prazo, é claro que nós não conseguimos resultados. E pior do que isso, é que a despesa, estamos a comprometer a qualidade de vida das pessoas e, no fundo, estamos a aumentar a despesa, porque eu lembro que os tratamentos para estas doenças, para além da sua eficácia relativa, são tratamentos caríssimos, que trazem uma despesa brutal ao Estado, que são necessários quando são, mas que têm custos enormes, nomeadamente os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia e mesmo os tratamentos cirúrgicos, que se puderem evitar, sem dúvida, é o ideal. Para todos, naturalmente. Professor, mensagem neste dia? A mensagem neste dia é que as pessoas tenham um estilo de vida saudável do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do exercício físico, que combatam a obesidade, que consultem o seu médico regularmente e que os médicos tenham a sensibilidade de perceber que nos timings certos é preciso fazer os exames de rastreio de forma a evitar problemas muito maiores na população que tem o direito de ser saudável. Professor Dr. José Cotter, obrigada pela sua presença no Diário da Manhã. Obrigado.